Se você não possui o livre-arbítrio, por que eu deveria dizer que você faz o que você deseja? Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série de respostas à TV Caminho Livre. Nesse momento da série nós estamos falando sobre a doutrina da depravação total em conexão com a noção do livre-arbítrio humano. Tá? TV Caminho Livre é um ministério de ex-adventistas que se tornaram calvinistas e aí fazem as clássicas polêmicas calvinistas anti-arminianas, colocando o dedo na cara da igreja adventista, que é uma igreja arminiana, e questionando inúmeros tópicos, dentre eles essa relação entre o livre-arbítrio e a depravação total, tendo como base, como convicção, a ideia de que se nós somos totalmente depravados e pecadores, nós não temos a liberdade de não ser totalmente depravados e pecadores, e assim nós não temos livre-arbítrio. E aí eu vou mostrar para você um trechinho de um vídeo do Paulo César, que é o líder e porta-voz da TV Caminho Livre. Todavia eu não vou mostrar a imagem dele, porque ele me proibiu de usar as imagens dele. Então você só vai ouvir o áudio, tá? Vou respeitar a decisão do Paulo César, conquanto não poderia deixar de questionar se essa foi uma decisão decretada por Deus ou foi um certo livre-arbítrio aí da parte do Paulo César, né? Seja como for, de onde venha essa fonte, eu vou respeitar a decisão, então vocês não vão ver a imagem do Paulo César, vão apenas ouvi-lo questionando um pouco algumas coisas referentes a esse tema e depois eu volto para explicar. Dá uma ouvidinha por aí. Termino fazendo a pergunta para você, que eu fiz no início. Se você possui o livre-arbítrio, por que você não faz tudo o que deseja? Possuir o livre-arbítrio implicaria em possuir uma vontade completamente livre para obedecer integralmente a Deus ou integralmente ao diabo ou integralmente a si mesmo. O livre-arbítrio pressupõe o seguinte: olha, eu tenho poder de estar livre tanto de Deus quanto do diabo. Eu tenho o poder de seguir o meu próprio arbítrio, a minha própria vontade. Pois então, meus amados irmãos e irmãs, aí vocês viram, ou melhor, né, vocês não viram, vocês ouviram o Paulo César com essa ladainha calvinista, não sei mais o que, porque se você tivesse livre-arbítrio, por que você não faz tudo o que você deseja, porque o livre-arbítrio pressupõe uma pessoa completamente livre, que tem o poder de fazer tudo aquilo que ela deseja, livre de Deus, livre do diabo, livre para seguir somente a si mesmo, como se fosse assim um ser autoexistente. E se não é esse o caso, não existe livre-arbítrio. É meio que tipo assim, 8 ou 80, ou pode tudo ou não pode nada, né? E aí não tem livre-arbítrio. É umas coisas muito interessantes da gente pensar sobre esse tema, à luz da ideia da depravação total. A ideia da depravação total vem de que, quando Adão e Eva caem em pecado, eles transmitem, né, uma natureza corrompida aos demais seres humanos, e o ser humano existe no contexto desta natureza corrompida, em relação à qual não consegue escapar, né? Não de si mesmo, não por si mesmo, não sem graça, não sem Cristo e tudo mais, né? Todavia, Cristo intervém na situação e se oferece para morrer, morre por nós e tudo mais, e aí envia o Espírito Santo e nos restaura alguma medida de liberdade na experiência da salvação. E aí tem um pouco de discussão se essa restauração da liberdade já ocorre não somente assim no contexto da própria salvação, mas como uma graça preveniente para contextualizar as escolhas das pessoas de uma forma geral, em relação a se elas creem ou não creem, se elas perseveram ou não perseveram em crer, se elas obedecem ou não obedecem ao Evangelho. E aí são várias discussões a respeito da relação entre regeneração, fé, eleição, graça, salvação, livre-arbítrio e tudo mais que contextualiza aí as tretas, né, e as discordâncias entre calvinistas e arminianos. Então, mais cedo ou mais tarde, quando a gente trata desse tema,
a gente não trata dele isolado, né? A discussão do livre-arbítrio não é uma discussão hermética, isolada em si mesma, mas toca nas questões da natureza divina, da natureza humana, da queda, da salvação, do Espírito Santo, da graça, seja ela preveniente ou unicamente salvífica, que seria concedida na visão calvinista somente aos eleitos e não aos não eleitos, porque Deus não ama todo mundo, não quer que todo mundo seja salvo, ou na verdade a explicação mais correta dessas coisas é uma visão mais arminiana, onde Deus dá livre-arbítrio para todo mundo e quem crê vai ser salvo, quem não crê vai ser condenado, e quem não crê nesse caso poderia crer e é responsável por não crer, né? De outra forma, se você não tem liberdade de crer em algo e é condenado por não crer naquilo que você não podia crer, aí começa a ficar um pouco complicada a condenação dos próprios perdidos em função da sua descrença e rejeição do evangelho e tudo mais, né? Então são muitas questões envolvidas nessa discussão. Todavia nós vamos tratar de uma forma um pouco mais resumida, né? A gente não tem a pretensão de esclarecer todos esses pontos numa discussão pequena e curta e rápida de YouTube, mas a gente está construindo lentamente as nossas respostas ao calvinismo da TV Caminho Livre. Inclusive já falamos bastante coisa dentro dessa série, a gente está chegando perto aí de 60 vídeos já respondendo essas coisas de uma forma geral, e hoje eu gostaria de falar um pouco então dessa relação entre depravação total e livre-arbítrio, seguindo aí o sentido da nossa série, tá? Ok, então geralmente o calvinista ele pressupõe um pouco dessa coisa de que é tudo ou nada. Para você ter livre-arbítrio, você teria que ter todo o poder, tipo rivalizando com Deus e ser Deus, ou você não tem livre-arbítrio. É uma coisa meio tipo tudo ou nada. E isso é uma coisa interessante, porque a gente precisa entender se realmente quem crê no livre-arbítrio está se referindo a algo desse tipo quando fala do livre-arbítrio humano. Nesse ponto, os calvinistas gostam muito de discussões meio idiotas, assim, semânticas, né? Não, a Bíblia não fala em lugar nenhum que nós temos livre-arbítrio, e aí alguns se impressionam com a retórica, assim, que a Bíblia não diz isso e aquilo. A Bíblia não diz um monte de coisa, né, gente? A Bíblia, inclusive, não diz que a eleição é incondicional, e esse é um dos pilares da fé calvinista. Seja como for, aí fica esse papo, né? E aí eles dizem assim, então, não existe livre-arbítrio, isso é uma grande mentira, e a verdade é que o que nós temos é uma livre agência. Eles só esquecem de dizer que também livre agência também não tem na Bíblia, tá, gente? Então é uma briguinha semântica estúpida para dizer que a gente não tem livre-arbítrio, que é um pouco do termo mais comum para se falar da liberdade humana, mas teríamos uma suposta livre-agência, que seria, na verdade, um livre-arbítrio compatibilista, onde o ser humano faz livremente o que Deus decretou que ele iria fazer dentro da visão calvinista, tá? Todavia, o que a gente questiona é se o ser humano só faz o que Deus decretou que ele fizesse, o ser humano não tem uma liberdade real. Essa é a discussão, ok? E nós vamos tratar um pouquinho dela nesse momento. O Paulo César, ele vem com esse papo do tipo assim, a gente não tem livre-arbítrio porque a gente não tem um livre-arbítrio absoluto e para viver de forma absolutamente isolada da existência de Deus, por exemplo, ou mesmo das influências diabólicas e satânicas do Satanás e não sei o quê. Então, como a gente não vive assim por si mesmo, em si mesmo, para si mesmo, por nós mesmos, de forma autossuficiente, então não existe livre-arbítrio. Todavia, esse conceito de livre-arbítrio é um conceito que tenta radicalizar a ideia da liberdade humana para aspectos onde claramente o ser humano não tem essa liberdade absoluta, para dizer então que o ser humano não tem livre-arbítrio. Mas, na verdade, quem crê no livre-arbítrio não crê que o ser humano tem liberdade absoluta, mas que tem uma liberdade real, significativa, ainda que em termos mínimos, vamos dizer assim. Então não é que nós cremos que nós temos liberdade máxima, mas é que nós temos liberdade mínima. E nessa mínima liberdade que a gente tem, a gente pode ser responsabilizado pelo uso que a gente faz dessa liberdade. Então, por exemplo, Deus nos deu uma liberdade mínima, se a gente vai escolher crer no Evangelho ou a gente escolhe não crer no Evangelho. Nesse caso, é Deus que nos deu essa liberdade. Então, se a gente crê, a gente não tem mérito nisso. Porque é Deus que nos deu essa capacidade, Deus nos deu a graça para crer, Deus nos deu o próprio Cristo, o Espírito Santo, a palavra de Deus, a influência da igreja, os milagres, as nossas experiências e tudo mais, que concorre para a nossa fé em Deus, a nossa fé em Cristo e tudo mais. Beleza.
Então, a gente crer é a gente usar a nossa parcela de liberdade para se submeter, aceitar, ser batizado, aquela conversa toda, beleza. Mas isso não nos torna independentes de Deus e de tudo e todos e qualquer coisa, né? Isso simplesmente demonstra que Deus não força a gente a crer. A gente crê porque a gente aceita, porque a gente, né, concede esse espaço. E a gente teria a liberdade de dizer não quero crer, não quero seguir, não quero obedecer. Inclusive a gente tem a liberdade de crer numa primeira instância e não perseverar até o fim, né? Como Judas, como vários outros aí que são exemplos desse tipo de coisa, os falsos mestres em 2 Pedro e tudo mais, beleza? Que foram resgatados pelo Senhor e depois voltaram atrás, como o cão volta ao vômito, a porca volta ao lamaçal, como diz a palavra de Deus, tá? Só calvinista não crê assim nessas coisas, ele não crê na Bíblia, na verdade, né? Esse papo do calvinista crer na Bíblia é só naquilo que convém, obviamente, né? Legal. Então, o que acontece? É bem importante a gente deixar essas distinções claras. O calvinista quer dizer que livre-arbítrio teria que ter a liberdade máxima, a gente discorda disso, a gente entende que o livre-arbítrio é uma liberdade mínima, e nessa liberdade mínima ela existe, se ela não existir, nenhuma decisão moral ou de fé, etc., faz nenhum sentido, e todos se tornam meramente robôs nas mãos de Deus e tudo mais. E com esse papo assim de que, por exemplo, só Deus tem livre-arbítrio, porque tem todo o poder e absoluto e não sei o quê, tem algumas coisas interessantes assim a esse respeito na Bíblia, né? Conquanto a Bíblia diga que Deus é todo poderoso, a Bíblia também diz que tem coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode ouvir a oração daquele que transgride a sua lei, tem um pouco dessa coisa, né? Deus não pode mentir, Deus não pode negar a si mesmo, diz lá, por exemplo, 2 Timóteo 2, verso 13. Poderíamos dar várias citações bíblicas de coisas assim desse tipo. Então, nem mesmo a liberdade de Deus é absoluta, porque Deus, pela sua própria natureza, não quer o mal. Então, tudo aquilo que é escolha má está fora da alçada das escolhas divinas. Isso não quer dizer que Deus não tem livre-arbítrio, só quer dizer que Deus não pode escolher aquilo que é contra as suas próprias escolhas, a sua própria natureza, a sua própria perfeição e tudo mais, entendeu? Então, tipo assim, essa coisa de que o livre-arbítrio teria que pressupor uma liberdade absoluta é falsa, porque nesse aspecto, Deus não seria livre, porque ele não tem diante dele essas escolhas más, porque Deus é perfeito e não é mal, então ele não pode escolher o mal, Deus não pode mentir. Isso não é uma negação que Deus é todo poderoso, isso é simplesmente a colocação clara, né, de que Deus é coerente consigo mesmo e não pode não ser, porque senão ele não seria Deus, ele não seria perfeito, ele seria tipo o Deus hipócrita falso do calvinismo, né? Então esse é um ponto importante. Uma outra coisa que a gente pode usar para deixar isso bastante claro é a experiência de Cristo no Getsemane, né? Onde ele ora ao Pai, né? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia que seja como tu queres e não como eu quero. Esse é o ponto assim onde Jesus mais chega perto, de alguma maneira, ter assim uma ideia, uma vontade um pouco diferente do Pai, né? Na maioria dos outros momentos, a vontade do Pai e de Cristo, elas são absolutamente idênticas e nesse momento quase que dá uma treta entre os dois, né? Mas Jesus se submete e isso revela as coisas assim muito, muito interessantes, né? Quando Jesus vai assumir o pecado e vai ser torturado e vai ser preso e vai ser morto, ele toca assim, né, nessa fronteira entre aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que não é a vontade de Deus, que é o próprio pecado. Então, no aspecto de assumir o pecado, a natureza de Cristo recua. Mas não é porque ele não tem livre-arbítrio, é porque ele não tem comunhão com o pecado, né? Porque o pecado, inclusive, ele vem da liberdade do ser humano, que aí, a partir do momento que Adão e Eva usaram essa liberdade e caíram em pecado, agora a gente não tem, nós que viemos depois da queda, não temos a liberdade de resolver esse problema como se Adão e Eva não tivessem caído. Agora é Deus que vai ter que intervir nessa situação. Mas, nesse aspecto, o que é importante também dizer? A queda não pega Deus de surpresa, e mesmo no contexto da queda, Deus continua exortando os seres humanos a crer, exortando os seres humanos como pecadores, e nada disso faria sentido se o ser humano não tivesse liberdade de crer ou não tivesse liberdade de pecar, por exemplo, né? O ser humano só pode ser, vamos pensar assim, reprovado porque fez uma coisa errada, se ele podia fazer a coisa certa, né? Então, assim, o ser humano só pode ser reprovado por não crer, por não perseverar ou por não obedecer, porque esse ser humano podia crer,
podia perseverar e podia obedecer. De outra forma, Deus é um completo hipócrita, né? Aliás, o Deus do Paulo César, que é o Deus do calvinismo, é um completo hipócrita. Por isso, nós sabemos que o calvinismo não é a fé verdadeira, porque não tem o Deus verdadeiro. É simples assim, entendeu? E no cerne dessa discussão também está essa relação entre a depravação total e o livre-arbítrio. O que é uma coisa importante de dizer? Deus continua concedendo aos seres humanos escolha e responsabilizando os seres humanos pela sua escolha, mesmo depois da queda. Então a depravação total e a queda não destroem o livre-arbítrio, simplesmente o contextualizam dentro da ideia do pecado. Veja, por exemplo, você tem a queda na palavra de Deus descrita em Gênesis capítulo 3. Dali em diante está tudo dentro do contexto da queda. Aí quando você chega lá em Deuteronômio, por exemplo, capítulo 30, né, texto famoso, já dentro da queda, Deus fala para o povo de Israel, que o povo de Israel tem sim escolha. E pode escolher entre a vida e a morte. Por exemplo, lá, Deuteronômio 30, a partir do verso 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se você escolher um lado, você vai para um lado. Se você escolher o outro lado, você vai para o outro lado. Isso é livre-arbítrio. Agora quer dizer que o pessoal aqui em Deuteronômio não era pecador, não tinha depravação total, vivia por si mesmo e era tão todo-poderoso quanto Deus? Não! Mas isso quer dizer que Deus restaura uma medida de liberdade através da graça preveniente, e isso contextualiza todas as decisões de todas as pessoas. Por isso o descrente pode ser condenado moralmente porque ele descrê, porque ele podia crer. Ele só não crê porque não quer obedecer, não quer se submeter, não quer aceitar, não quer acreditar, ele quer viver aqui agora, para os pecados aqui agora, e sem horizonte do depois, vamos dizer assim. E por isso ele pode ser condenado justamente, porque ele podia crer, podia ter uma vida diferente, ele podia ir para o céu, viver eternamente com Deus através daquilo que Cristo fez por ele na cruz, que é um outro ponto de discordância entre calvinistas e arminianos, né? No calvinismo, Jesus não fez pelos descrentes na cruz. Os descrentes não poderiam fazer nada além de descrer. Mas como que eles podem ser moralmente condenados, né? Nesse caso? É só porque o calvinista é um completo hipócrita e incoerente. Inclusive a gente termina o vídeo com isso. O Paulo César supõe que a pergunta dele, se você possui o livre-arbítrio, por que você não faz tudo o que você deseja, destrói o arminianismo. Mas se assim fosse, a minha pergunta destruiria o calvinismo. Se Paulo César, você não possui o livre-arbítrio, por que eu deveria dizer que você faz o que você deseja? Você está dizendo que se eu tivesse o livre-arbítrio eu poderia fazer tudo o que eu desejo. Mas se você não tem o livre-arbítrio, por que eu deveria dizer que você faz o que você deseja? E se você não faz o que você deseja, você não deve ser responsável e nem reprovado pelo que você faz. Só que isso tem uma implicação interessante, Paulo César. Você vive reprovando os adventistas porque supostamente os adventistas acreditam em heresia. Mas, irmão, se a gente não tem livre-arbítrio, a gente não faz o que a gente deseja. A gente desejaria crer na ortodoxia, mas a gente crê na heresia porque Deus decretou. Você quer fazer o que contra o decreto de Deus? Ellen White, ela queria ser a mulher mais santa, mais ortodoxa, mais bíblica, mais correta. Mas daí Deus, na hora de decretar a vida da Ellen White, fez assim: a Ellen White vai ser uma débil mental, vai tomar uma pedrada na cabeça, vai ser uma retardada, uma pessoa desonesta, vai plagiar tudo, é uma pessoa mentirosa, uma pessoa falsa, cheia de falsas doutrinas, porque assim é o meu decreto, é o meu desejo para Ellen White. E você está reprovando Ellen White por quê, irmão? Vai reprovar o Deus que decretou Ellen White ser desse jeito, já que você pensa que ela é desse jeito, qual é o problema? Calvinismo é uma piada. E claro, isso também não quer dizer que essas discussões não sejam interessantes. A relação entre a depravação total e a liberdade humana é uma relação complexa, né? É verdade que o pecado limita as nossas escolhas e as nossas decisões ao ambiente do próprio pecado. Nós não temos, de fato, a liberdade de não sermos pecadores. Nós não temos a liberdade de não sermos mortais. Nós não temos a liberdade de não sofrer. Nós não temos a liberdade de um monte de coisa. Todavia, isso é no horizonte desta vida. Você tem que lembrar
que nesta vida Deus nos deu a liberdade de aceitar a próxima, e nesta próxima vida a gente não vai pecar se a gente aceitar a vida, né? Igual lá em Deuteronômio. Escolha a vida para que vivas. Então, se a gente escolher a vida aqui nesta terra, mesmo aqui a gente não tem a liberdade mais ampla, vamos dizer assim, nós vamos chegar a ter essa liberdade mais ampla e escolhemos não pecar. Isso não é uma coisa que se materializa imediatamente, mas vai se materializar no futuro, e até lá a gente vive pela fé e a gente persevera. E é simples assim. Então, a ideia não é que essas discussões não sejam completas, mas que o calvinismo certamente não oferece a solução correta de tais dilemas. Nos próximos vídeos, a gente ainda vai continuar trabalhando o tema da depravação total no calvinismo. Um abraço.